Mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso neste Matinais e vamos estar à conversa com o Marco. Ele é make-up artist, ou seja, faz maquilhagem reconstrutiva. É terapeuta de formação base. Contudo, vamos perceber como é que esta nova modalidade surge na sua vida, porque é que surge e, afinal, o que é que acontece com maquilhagem reconstrutiva. Reconstruímos o quê? É isso que vamos perceber nos próximos minutos com o nosso convidado. Marco, obrigada por ter vindo. E de facto o Marco é terapeuta ocupacional de formação base, Exatamente. não é? Como é que surge esta questão da maquilhagem reconstrutiva? Curiosamente surge ao contrário. Eu sou maquilhador há 20 anos, depois tirei terapia ocupacional e então aí é que percebi que a maquilhagem dava para ligar com a terapia ocupacional, nesta área da reabilitação, nesta área da maquilhagem reconstrutiva. Ou seja, naquele que é a sua profissão de terapeuta ocupacional, também foi percebendo que não é preciso recuperar só o corpo, há outra parte emocional que é importante. E aí entra esta questão da maquilhagem. Sim, sem dúvida. Principalmente em doentes oncológicos, em pessoas que sofreram queimaduras ou lesões a nível do rosto por acidente, de facto é importantíssima a parte da maquilhagem numa perspectiva terapêutica. Não só no embelezamento para a pessoa se sentir bem e sair de casa, mas também numa questão de autoestima, de autoconceito, ou seja, devolver bem-estar, devolver qualidade de vida, devolver vida à pessoa. É a diferença entre viver e estar vivo. Na mulher, esta questão da maquilhagem, aproveitando aqui um bocadinho essa experiência de 20 anos de maquilhador, aquilo que foi sentindo ao longo destes anos todos é que a maquilhagem é de facto muito importante para a mulher, por exemplo, mas nos dias de hoje também já é para o homem? Sim, sem dúvida. Hoje em dia temos cada vez mais homens a maquilhar-se, mesmo para ir trabalhar, mesmo em termos sociais, mesmo noivos a solicitarem maquilhagem, e homens também nestas condições, com lesões, com queimaduras, que de facto usam a mesma técnica, ou pedem para usar a mesma técnica, para também se poderem sentir bem com eles próprios e sentirem-se integrados na sociedade sem estarem a ser olhados de lado, como é costume. Vai ali um queimado, que há este estigma social. Portanto, hoje em dia não é só a mulher que tem esta preocupação, mas também o homem. E que eu acho fantástico, não é? Porque até que enfim que o homem também abre um bocadinho a mente nesta época, porque se pensarmos na história da maquilhagem, a maquilhagem surgiu para o homem, não surgiu para a mulher. Portanto, no Antigo Egito era o homem que se maquilhava, depois a Cleópatra é que veio roubar aqui um bocadinho os conceitos, mas inverteu a história. E as mulheres ficaram a ganhar esse Claro. benefício da maquilhagem. Sim. Em termos daquilo que é feito de maquilhagem reconstrutiva, estamos a falar aqui de técnicas específicas. Como é que as coisas se processam? Sim, são técnicas muito específicas, são técnicas que já são usadas nos outros países da Europa há mais de 20 anos. Em Portugal sempre foi muito difícil implementá-las, mas é uma mistura de maquilhagem, de caracterização, de efeitos especiais, isto para as pessoas lá em casa tentarem perceber, porque tem técnicas muito, muito, muito próprias, e o truque é maquilhar a pessoa e não se perceber que está maquilhada. Portanto, há muitos vídeos no YouTube e em muito lado em que fazem maquilhagem reconstrutiva, mas fazem uma cobertura de tal maneira que a pessoa fica tipo boneca de cera e sair de casa é desagradável, além das consequências que pode ter a nível do tecido, porque é um tecido sensibilizado. Esta técnica põe-nos a trabalhar de uma forma em que a pessoa, o resultado final, parece que não está maquilhada, parece natural. Estamos aqui a falar, o Marco já referenciou em pessoas que possam ter tido um azar, se há uma queimadura e, portanto, ou queimam o rosto, ou em questões oncológicas, em que, sem dúvida nenhuma, quando começam as alturas dos tratamentos, cai cabelo, há pessoas que perdem as pestanas, as sobrancelhas e, portanto, isso, seja para o homem ou para a mulher, é complicado de enfrentar, mas se calhar, tendo em conta a sociedade que temos, para as mulheres é muito mais. O que eu lhe pergunto é, quando diz que surgiu primeiro uma coisa até do que outra, porque já estava no mundo da maquilhagem e depois pensa na terapia ocupacional, como é que sentiu que
De facto, esta parte era muito importante que alguém viesse fazer. Teve contacto com essa realidade? Como é que isto surge? Sim, tive contacto e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de desafios. Então, há 15 anos, apercebi-me de várias pessoas próximas que eram doentes oncológicas e eu já era maquilhador. E apercebi-me que havia aqui uma lacuna em termos, em Portugal, em termos de apoio, de assistência a estes doentes. E então andei a pesquisar e percebi que em França, na Bélgica, Inglaterra, nos IPOs, existe de facto uma maquilhadora, uma cabeleireira, uma esteticista, em que o doente, depois da quimio, é preparado antes de sair, para sair com uma boa imagem, para sair a sentir-se bem, e em Portugal não havia. Então há 15 anos tentei contactar todos os IPOs do país para começar a dinamizar este projeto. Não foi muito bem visto na altura, foram-me fechadas todas as portas, mas como eu sou muito persistente, continuei a lutar durante 15 anos e agora sim a coisa está a ganhar frutos, está a ser reconhecido o trabalho destes 15 anos para trás. Portanto, agora já é visto de uma ou outra forma. Porquê é que acha que inicialmente não era assim muito bem visto? Não consigo perceber, sinceramente não consigo perceber. Muitos sítios diziam que não tinham condições, outros diziam que não era necessário. Portanto, acho que nós estávamos numa mentalidade muito médica, muito mecanicista. Agora é que, mesmo na área da saúde, as coisas estão a mudar. Olha-se para a pessoa de uma forma mais holística, como um todo. E aqui há 15 anos atrás via-se a pessoa como uma doença ou como uma patologia. Portanto, só agora é que, há poucos anos para cá, que há esta viragem da própria saúde em olhar para a pessoa e não ver que não tem um dedo, mas aquele dedo influencia o quê psicologicamente. Portanto, avalia-se de facto a pessoa como um todo e deixou-se de avaliar o problema. Ou seja, havia muito aquela ideia de que é doente, está doente e, portanto, o mundo inteiro tem que saber que está doente e não faz mal nenhum que apareça com aquele ar todo debilitado e débil e um ar de doente. E agora considera que isso mudou um bocadinho, Marco? Mudou muito. Agora há muita preocupação, mesmo em termos de, na unidade de queimados, por exemplo, em Lisboa, nos IPOs, há preocupação do aconselhamento das cabeleiras, do tipo de maquilhagem, dos cosméticos a utilizar. Portanto, agora há toda uma preocupação, mesmo dos próprios técnicos de saúde, para esta área. E porquê? Porque também vai ajudar em termos de Serviço Nacional de Saúde, vai tirar um peso muito grande, porque se o cliente consegue sair de casa, se sente bem, entre aspas, mas se conseguiu integrar o problema que tem e se sente relativamente bem, vai poupar anos de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento psicológico. Portanto, há aqui um reverso da medalha, que é uma série de poupanças que vai haver mesmo em termos de Estado, não é? E até porque se estamos aqui a falar deste tipo de doentes, nomeadamente os oncológicos, já não é fácil enfrentar a situação por si só e, portanto, não ter um aspecto, entre aspas, saudável, também é difícil. E, neste sentido, isso pode ajudar a que as pessoas até fiquem menos depressivas, por exemplo. Sem dúvida, com vontade de sair à rua. Passam a ter vontade de sair à rua. O problema nos doentes oncológicos é a cor de pele, que vira para uma cor muito estranha e as pessoas não se sentem bem, e a sobrancelha, que é o que define um rosto, não é? E depois, hoje em dia, as pessoas já não querem desenhar a sobrancelha com lápis, porque nota-se que está pintado. Portanto, tentam recorrer sempre, por exemplo, na maquilhagem reconstrutiva, usamos técnicas em que a sobrancelha parece real, deixa de parecer aquele desenho de lápis. E parecendo que não, isto volta a dar identidade à pessoa. Portanto, a pessoa olha-se ao espelho e vê as características fisionómicas do rosto que a identificam, consegue-se identificar e sentir-se ela própria. E isto acho que é o mais importante. Da experiência que tem adquirido, porque referenciou que nas idas aos IPOs, portanto, já não é um sítio por si só fácil de frequentarmos, exige alguma capacidade emocional da nossa parte. O Marco indo lá, enfrentando na realidade da sua experiência, o que é que vai percepcionando, que história, que moral, que lição de vida é que traz de lá? Essa lição de vida é um bocado complicado, porque numa situação destas nós sentimos de facto que não somos nada, que somos tão frágeis que de um momento para o outro não é acabou, mas a nossa vida
vira completamente ao contrário. E então é perante estas situações que aprendemos a dar valor e a ter gosto pela vida, a dar valor às pequenas coisas, reparar que aquela pedra que estava ali ontem, no outro dia já não está. Portanto, e são estes pequenos gostos que nos fazem viver um minuto de cada vez, um dia de cada vez e aproveitar ao máximo a vida. É esta a mensagem principal que eu trago para a minha vida. É que aprendi a viver a vida de uma forma completamente diferente. Quando o Marco tem uma situação para trabalhar, há uma pessoa, pede a maquilhagem reconstrutiva, deduzo que isso obriga um bocadinho, entre aspas, ao estudo da pessoa, não é? Sim. Temos que perceber quem temos à frente, o que é que temos, como é que temos, não é? Como é que isso se processa? Ok, então há a maquilhagem reconstrutiva, que é quando nós fazemos o trabalho, ou um maquilhador faz o trabalho à cliente apenas uma vez, e a cliente vai a um evento, vai a uma festa. Depois há a maquilhagem terapêutica reconstrutiva, que já envolve então, e já tem que ser um técnico de saúde, nomeadamente um terapeuta ocupacional, em que é feito em várias sessões. A primeira sessão fazemos uma avaliação da cliente, de facto, perceber como é que ela está emocionalmente, como é que está o tecido, como é que está a pele, dependendo da patologia ou do problema que teve. E na primeira sessão fazemos uma maquilhagem completa à cliente para ela ver o antes e depois, perceber o que ela vai conseguir fazer ela própria. A partir dali é dividida em sessões. Na segunda sessão começa a cliente a trabalhar nela. Portanto, ensinamos a preparar a pele e as correções. E a cliente faz nela própria. Na segunda sessão faz todo o trabalho que aprendeu na primeira, mais a base. E vamos fazendo um trabalho construtivo com a cliente, para a cliente não entrar em frustração, porque se nós numa sessão ensinamos, a cliente chega à casa, não consegue fazer, então acontece o contrário, a cliente entra em frustração, não consegue fazer, entra em negação e então acontece o efeito contrário. Então, todo o efeito é feito progressivamente com a cliente, para passar a ser uma técnica natural, em que ela inconscientemente já vai aos pontos-chave e já se consegue produzir ela própria. Portanto, há dois tipos de situações então. Aquela em que eu quero ir a uma festa e não me sinto bem assim, portanto, quero ir bonita, não é? Exatamente. E fazemos isso. E depois aquela técnica que nos ajuda, durante todo o tempo de tratamento e que for necessário, a podermos estar sempre bem, aparentemente. E que depois ficam com ferramentas, ou seja, basicamente é um curso longo de automaquilhagem para as características específicas. Ao fim daquelas sessões, a doente, a cliente, fica com competências para fazer nela própria sem ter que recorrer a um profissional. E normalmente, Marco, essas sessões decorrem em casa da própria pessoa ou elas vão a um espaço que possa existir e que o Marco tenha para esse processo? Depende dos casos. Ou vão à clínica, ou o técnico vai ao espaço, ou o técnico vai ao hospital, por exemplo, numa unidade de queimados, ao hospital, sim, recorre a profissionais que têm formação nesta área e então o meu sonho era isto, chegar também aos terapeutas ocupacionais, por exemplo, dos hospitais, dos centros de saúde, em que fosse, como já têm que ir, os doentes já têm que ir à terapia, em que fosse mais um complemento. Vamos ver como é que isto corre. Estou a lançar a formação, vamos lançar a formação, entretanto, para os profissionais, formação certificada. Vamos ver qual será o impacto a nível nacional. Tem que ser um passo de cada vez neste Sim, país, um passinho não é? de cada vez. Mas passo a passo, chegando lá. Sim. Marco, nesta situação, normalmente, o que é que a mulher, e estamos aqui a falar de mulher porque parece que é algo mais feminino ou que é mais recorrente nas mulheres. Contudo, estas situações não abrangem só mulheres, é mulheres e homens e, portanto, sem estarmos aqui a estigmatizar, como é óbvio, mas porque o feminino é mais fácil chegarmos lá. Normalmente, o que é que mais as preocupa? Quando pensam é a sobrancelha, é a pestana, porque eu já percebi que a pestana, por exemplo, é algo muito importante para muitas mulheres. Sim. Ao contrário daquilo que eu imaginava, mas de facto é muito importante. Sem dúvida. São os dois pontos-chave do rosto, é a sobrancelha e a pestana. A sobrancelha, muita gente diz, é muito difícil fazer a sobrancelha a mim própria, muitas doentes dizem. Então, felizmente, hoje já existem moldes. É só escolher o molde da sobrancelha que a pessoa pretende, ou do formato natural. Depois é aplicado tipo assim uma bandoletezinha e é só pintar. Portanto, já existem estas ferramentas. No caso da pestana, há sempre uma pestana postiça natural, ou então há uma técnica de sombrear a zona com uma sombra específica cinzenta que simula que tem pestana.
porque cria ali um sombreado e não se percebe que a pessoa não tem pestana, mas de facto na mulher o que a preocupa mais é a sobrancelha e a pestana. E a pestana. Depois, em termos das técnicas, os materiais, são materiais, porque lá em casa podem estar a pensar, então, mas maquilhagem é maquilhagem. Não. Como há vários tipos de maquilhagem em termos de qualidade e não só para a maquilhagem normal do dia-a-dia, não é? Para esta, então, os cuidados devem ser redobrados. São imensos. Regra geral, 90% da maquilhagem que está no mercado não pode ser usada nestes doentes. Por conservantes sintéticos, por substâncias químicas que têm, sintéticas, e nomeadamente pelos perfumantes que são altamente alergénios. Então temos que recorrer a marcas de maquilhagem, algumas de farmácia dão para utilizar. Eu utilizo apenas 2 marcas que são basicamente restritas para profissionais, mas conseguimos também fornecer aos nossos doentes, em que de facto têm uma base muito natural, não têm qualquer perfumante e não têm qualquer sintético, químico sintético, sintetizado em laboratório, para evitar reações alérgicas, para evitar sensibilização do tecido ou, às vezes, queimadura por substância química. Portanto, depois entramos aqui no processo contrário. Queremos ajudar e estamos a piorar a situação. Até porque temos de ter em conta que estamos a falar de peles muito fragilizadas, Muito não é? fragilizadas, com sistemas imunitários debilitados, no caso dos oncológicos. Portanto, não se pode usar qualquer produto. Marco, se pensarmos assim, numa situação de uma maquilhagem reconstrutiva, uma senhora chega, preciso, porque olha, tenho uma festa e quero ir muito bonita e quero as coisas aqui todas em condições. Pode demorar mais ou menos quanto tempo esse processo a fazer? Num caso destes, 1 hora a 1h30, depende da pessoa. Depende do caso, mas normalmente de 1 hora a 1h30. Se estivermos a falar da outra situação, falámos em 3 sessões, cada uma também com esse tempo, ou pode demorar um pouquinho mais porque cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem? Sim, cada caso é um caso, mas para não entrar em frustração e não haver muito tempo de sessão, normalmente cada sessão é cerca de 1 hora. Para mantermos o nível de motivação da pessoa sempre lá em cima. Ou seja, um bocadinho como a televisão, faz-se assim os intervalos no pico, termina-se a sessão no pico, que é para depois a cliente ficar muito mais motivada para vir para a próxima sessão. Em termos destas questões, tem alguma situação assim que já teve, que o deixou assim francamente no final e o Marco pensou, isto valeu a pena? Eu acho que são todos os casos que me passam pela mão. É os feedbacks da história. Por exemplo, o caso da Sandra, quando eu comecei a trabalhar com a Sandra não saía de casa, não punha uma fotografia no Facebook. E depois da primeira sessão fiquei muito agradavelmente admirado, porque ela começou a publicar as fotos dela no Facebook. E mesmo com a primeira sessão, que mal sabia fazer alguma coisa, começou-se logo a maquilhar e começou a sair à noite, começou a estar com os amigos, E isto é o maior agradecimento, sem que a pessoa não precisa dizer, mas para nós é o maior agradecimento porque a pessoa deu um passo à frente, já conseguiu começar a viver a vida de novo. E isto é absolutamente fantástico. E o Marco sente que ajudou alguém a renascer? Todos estes, principalmente os queimados, são todos renascem. Nesta profissão, e porque estou a perceber que lida com situações muito complicadas, isso exige alguma preparação especial da sua parte ou não, Marco? Quer dizer, ao início era muito complicado. Isto ao início era muito complicado, não é? Porque às vezes quando sabemos as histórias de vida por trás, isto mexe, mas depois vamos ficando um bocadinho calejados, não ficamos dessensibilizados, porque continuamos a sentir, não é? Mas a manifestação externa já é diferente, porque já sabemos que a pessoa passou um processo complicado, em vez de chorarmos ao pé da cliente, não é? Já passamos a ter uma postura mais motivacional e tentar inverter um bocadinho aquele drama para uma versão mais positiva da vida. Mas ao início foi muito, muito complicado. Era chegar a casa ou ao carro e as lágrimas correrem, não é? Porque há situações difíceis, duras, não é? muito duras. Muito duras. Estamos quase nos segundinhos finais da nossa conversa. Uma mensagem lá para casa, assim, em 10 segundos. Uma mensagem em 10 segundos. É possível hoje em dia, Portugal está a ter uma viragem muito grande, nomeadamente, e isto acho que é a mensagem mais importante, a Escola Superior de Saúde de Leiria abriu um precedente a nível nacional
e a partir de setembro vai ter uma cadeira de maquilhagem terapêutica, reconstrutiva e aromaterapia, que sou eu que vou lecionar a convite da Escola Superior de Saúde. Portanto, técnicas de saúde em Portugal já vão ter formação nesta área. Eu acho que é a melhor mensagem que eu posso passar a nível nacional. Muito bem, então é com esta mensagem muito positiva que terminamos o Matinais de hoje. Desejo-lhe a continuação de uma excelente quarta-feira.